Olá pessoal, meu nome é Dayana e hoje eu estou aqui para responder uma questão de repetição contada, certo? A questão de hoje é uma questão que pede para a gente identificar os números primos, né? A questão pede que a gente leia 10 valores digitados pelo usuário, né? E informar quais desses números são primos e quais não são primos, né? E o programa precisa de uma repetição para contar 10 números que serão digitados, ou seja, o programa você não vai poder fazer linhas repetidas pedindo para o usuário digitar até 10, porque esse programa ele poderia ser 1000 números que precisam ser digitados, então a gente precisa utilizar uma repetição contada, certo? E também precisa de outra repetição para calcular se o número é primo ou não. Então, a gente vai ter nesse problema duas repetições, certo? Contudo, essa repetição para a descoberta do número primo deve ser dentro da repetição dos 10 números. Então, se você precisa de uma repetição que solicita 10 números para o usuário, e dentro dessa repetição ainda você vai incluir a segunda repetição, para saber se o número é primo, ok? Assim como no if, você pode colocar uma repetição dentro da outra, vai precisar disso nesse problema. Então, assim como a estrutura condicional if, que a gente utiliza estruturas alinhadas, né? Um if dentro do outro para poder atender as nossas condições. A gente também pode fazer isso com repetição. A gente também pode colocar um for dentro do outro, um while dentro do outro, ok? Então, a gente tem um exemplo aqui, que ele dá pra gente uma entrada, né? E uma saída. Ou seja, ele dá números pra gente e a gente tem que verificar se esse número é primo ou não é primo. E a saída vai ser a mensagem, não é primo, ou a mensagem é primo, certo? Então vamos lá para o desenvolvimento do código. Então, pessoal, como sempre eu vou estar utilizando o editor do js.do, que é um editor online, vocês têm mais acesso, né? E aqui eu fiz uma breve descrição de como que eu vou desenvolver o meu código, né? Então, primeiro eu vou receber 10 números do usuário. Para receber esses 10 números, eu vou utilizar a repetição contada, certo? O que é a repetição contada, né? Qual a diferença da repetição condicional para a repetição contada? Bom, o nome já diz, né? Uma é condicional e a outra é contada. A repetição condicional, que a gente geralmente utiliza o while, ela é uma repetição que necessita de uma condição. Então, a condição ela pode ser qualquer uma, até mesmo a contagem, né? Já na condição contada, você coloca quantidade de vezes que ele tem que repetir. Mesmo que seja um usuário digitando a quantidade de vezes, ou seja, sei lá, repita até que o contador seja menor que o número que o usuário digitou. Então, sempre você vai ter um número de contagem, né? Um número de repetição que vai ser o número de repetição do seu código, né? Quantas vezes ele vai repetir, certo? Então, a gente vai utilizar o for para fazer essa repetição. Depois, eu coloquei aqui que eu tenho que verificar se o número é primo. Como que eu sei se o número é primo? Eu sei que o número primo, ele é um número que só é divisível por ele e por 1. Então, o número de divisores desse número primo é 2, né? Ele só tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. Então, a gente vai utilizar a estrutura contada para percorrer todos os números antecessores a esse número que o usuário digitou. E a gente vai dividir esse número que o usuário digitou por todos esses seus antecessores, né? Por todos os antecessores desse número digitado. Então, só assim a gente vai saber quantos divisores esse número tem. Se o número de divisores for igual a 2, ele é primo.
Se não for igual a 2, ou seja, se for maior que 2, né? A possibilidade é só se ele for maior que 2, então ele não é primo. Daí eu estou verificando aqui, né? Eu vou fazer essa divisão por todos os números antecessores, né? Como que eu sei que um número é divisor pelo outro? Quando o resto da divisão é igual a zero. Então a gente vai utilizar o operador aritmético para calcular o resto da divisão e vai saber se o número tem 2 divisores ou mais de 2 divisores. E assim a gente consegue dizer se ele é primo ou não. Se vocês ficarem com alguma dúvida na forma como eu expliquei, se não deu para entender, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, certo? Então aqui a gente vai começar a desenvolver o código. Eu acho muito importante parar e analisar a forma lógica, né, de desenvolver o código, porque a disciplina de lógica de programação é isso. É você desenvolver um raciocínio lógico. Não adianta você saber tipo, qual é o código que você tem que usar, como somar, como dividir, qual é a repetição que você tem que usar, se você não souber a lógica do seu programa. Então, você precisa primeiro desenvolver um raciocínio lógico para depois você desenvolver o seu programa, certo? Então, agora vamos lá.